Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre a Semin 3, ação da CSN Mineração, e vamos falar novamente dela, depois de quase 2 meses que a gente não fala sobre ela, exatamente porque o pessoal aqui do canal só quer saber de Semin. Quando eu lanço um vídeo de outro tipo de ação, dá ruim, se não dá ruim, dá péssimo. Ou seja, como ela é a única que dá bom, a gente vai trazer novamente um vídeo dela, mesmo a gente tem trazido um vídeo recente. Para mim 2 meses atrás é recente, o ideal é trazer a cada 3 meses, mas já que estamos com esse problema, vamos trazer novamente a Semin. E a gente vai começar aqui pelos preços teto e preço justo. Preço teto de Décio Bazin, preço justo de Benjamin Graham. Nos últimos 4 anos, aí você me pergunta, mas não é 5 anos para preço teto? O problema é que aqui a Semin só entrou na nossa bolsa em 2021. Então eu tô dando esse desconto para ela. Já que ela só entrou em 2021, a gente vai trazer só dividendo dos últimos 4 anos. A partir do ano que vem, sim, a gente vai estar com 5 anos completos. Nesses últimos 4 anos, ela distribuiu 2,91 de dividendo. Se você olhar para o preço dela atual, 6,10, é como ela tivesse distribuído cerca de 50% de dividendos nos últimos 4 anos. É uma média de dividendo muito boa. E essa distribuição de R$ 2,91 em dividendos nos dá um preço teto de estúpidos 12,13, que nos dá um potencial de rentabilidade, ou seja, uma margem de segurança para a gente trabalhar aqui em termos de yield de estúpidos 98,77%. Eu sempre falo para vocês, tem gente que investe baseado sempre nessa margem de segurança em relação a preço teto e preço justo. A maioria quer que tenha uma margem de segurança entre 30% e 40% e normalmente nos dois preços. Então a gente pode dizer que em relação ao preço teto está muito top, principalmente porque o preço atual dela é R$ 6,10. Só que se a gente for para o preço justo de Benjamin Graham, a gente vê que o preço justo atual é apenas R$ 6,36. Ou seja, ele tem um potencial de rentabilidade, uma margem de segurança em relação ao preço atual de apenas 4,26%. Como eu falei para vocês, tem gente que só investe se nesses dois preços estiverem entre 30% a 40%. Mas, meus amigos, na verdade, é difícil conseguir ter uma margem de segurança tão boa ao mesmo tempo. Então fica por sua conta, mas você vê que em termos de preço justo, está bem justo mesmo. Praticamente não tem margem de rentabilidade, não tem margem de segurança para trabalhar, mas em relação ao preço teto está muito bom, porque o yield dela distribuído nos últimos 4 anos está muito bom. Passando aqui, a gente vê, como eu já mostrei para vocês, o preço atual dela. Nas últimas 52 semanas ela bateu a mínima de apenas 4,32. Claro que isso aí é ex-dividendos. Se não fosse ex-dividendos, eu acho que ela não chegou a esse valor não. O valor teria sido bem próximo de 5 ou até superior a 5. Mas extraindo os dividendos nos últimos 12 meses, apenas 4,32. Enquanto isso, bateu uma máxima de estúpidos R$ 7,13. Isso também é ex-dividendos. Se não fosse isso, seria próximo de R$ 8. Então, realmente ela está oscilando muito, digamos assim, o valor do preço dela. E ela teve, nos últimos 12 meses, um dividend yield estúpido de cerca de quase 18%, 17,55%. Mas é exatamente também por causa dessa questão, que o valor da cota caiu muito. Se o valor da cota não tivesse caído tanto, esse yield não estaria tão alto, estaria assim abaixo de 15%. Mas mesmo assim é um yield muito bom. E eu vou até trazer para vocês uma pequena comparação que eu fiz com a Vale, exatamente porque é do mesmo setor. Tá certo que a Vale é uma empresa muito maior, muito mais antiga na nossa bolsa principalmente, mas é bom para comparar porque elas são do mesmo setor. E você vê qual a diferença de uma para outra. Você vê que o valor da cotação está oscilando muito. Você vê que no ano passado, um ano atrás, ela estava custando 4,42. Aí ela foi subindo, bateu a máxima no comecinho desse ano. Aí depois voltou a cair e bateu patamares abaixo de 4,50. Depois deu um aumentozinho, ultrapassou 5, voltou a ficar no valor baixo, bateu a mínima dela no dia 5 de junho. Você tá vendo? Tá oscilando muito a cotação dela. Típico de uma ação cíclica. Ação cíclica normalmente é assim mesmo. Só que ela tá fazendo isso muito mais do que a Vale. A Vale não tá com essa oscilação toda. A Vale tá meio lateralizando. E quando ela tá subindo, sobe pouco. E quando ela cai, cai pouco. Ela aqui não, tá caindo muito mais. Você vê que aqui do máximo até a mínima, ela caiu 40%. E agora dessa mínima até o último máximo que aconteceu no início do mês de outubro, ela subiu 57%. Então você tá vendo como ela tá oscilando muito. Ó, no começo desse mês de outubro, ela ficou quase R$ 7 e agora já tá 6,16. Tem que ver a questão dessa máxima aqui ter sido na última datacom da ação. O pessoal começou a comprar mais ela para receber esses dividendos. Eram dividendos muito bons, cerca de 50 centavos, mas depois que passou a datacom, aí você vê que ela voltou a cair muito e ficou abaixo de R$ 6. E agora ela deu uma retornada.
Aqui mostra 6,10, mas aqui no gráfico está mostrando 6,16. A gente chega nos indicadores da Semin 3, mas antes disso, eu vou perguntar para você, você possui Semin 3 na sua carteira? Tá pensando em colocar ela na sua carteira ou aumentar a sua posição porque você está gostando de receber dividendos bons todos os anos, que eu vou mostrar aqui todos os anos, desde 2021, mas basicamente, mais fortemente, de 2022 em diante, ela está entregando bons dividendos? Ou você está pensando em reduzir a sua posição, até mesmo zerar a sua posição, porque você queria ganhar mais rendimentos e que ela tivesse com um potencial de rentabilidade maior ainda? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são as suas ações desse setor aqui de mineração, que eu direi quais são as minhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre ações, fundos imobiliários, fiagos e até mesmo FIFAs, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo. Antes de mais nada, deixe seu like. Não pense mais nada, deixe o like. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim que sair, você já está assistindo, também deixe seu comentário para a gente alcançar o maior número de views, para a gente continuar trazendo conteúdo de ação. Mas tá complicado porque o pessoal realmente não tá muito interessado, só quer saber de Semin. Quando eu coloco um vídeo de Semin, dá uma quantidade boa de views. Quando eu coloco de qualquer outra ação que seja, por melhor que ela seja, dá uma quantidade baixa. Infelizmente, por isso a gente está trazendo conteúdos apenas quinzenais, e provavelmente só quinzenais vamos continuar trazendo enquanto essa quantidade de views não começar a aumentar muito. A gente chega aqui nos indicadores e a gente vê que o dividend yield dela está esse estúpido de 17,55 no momento, que é exatamente essa combinação de dividendos bons distribuídos nos últimos 12 meses, mas o valor da cota dela está baixo. Se o valor da cotação dela tivesse mais alto, provavelmente esse yield aqui estaria na faixa de 13, 14, o que ainda assim é um bom dividend yield. O P sobre L dela está relativamente alto, eu considero acima de 5 alto, mas às vezes isso é bom, principalmente para ação cíclica. Tem gente que diz que em ação cíclica, quanto maior o PL, melhor. Isso não sou eu que eu falo, são especialistas, e só vale para o caso de ação cíclica. O P sobre VP dela também está alto, quase 3%, eu gosto quando gira em torno de 1, bem próximo de 1, às vezes até abaixo, é melhor ainda. O que está muito bom nela é nessa parte de indicadores de endividamento, que a dívida líquida sobre o patrimônio líquido dela está negativo, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegasse todo o dinheiro que ela tem atualmente em caixa e pagasse as dívidas, pagava tudo e ainda sobrava dinheiro, então isso é perfeito. Quando isso acontece, o sistema aqui do Status Invest não calcula a dívida líquida sobre o EBITDA, até se calculasse daria negativa também, que não faria muito sentido. Então ele não calcula. A margem líquida, segundo os analistas, é boa quando ultrapassa 10, para mim é boa quando ultrapassa 20, e aqui está quase 26%, então tá muito boa. Em relação a indicadores de rentabilidade, para mim o ROI é bom quando ultrapassa 20, para os analistas quando ultrapassa 10 já é um ROI bom, aqui tá quase 40, então tá ótimo, perfeito esse ROI. Aqui a gente vê como a ação tá distribuindo dividendos bons nos últimos 4 anos, como eu falei para vocês, porque ela só entrou na bolsa em 2021, em 2021 ela já começou a distribuir dividendos, aí foram dividendos mais fracos exatamente porque ela entrou em 2021, não deu tempo de distribuir tudo. Aí ela distribuiu parte do que ela ia distribuir em 2021, não deu tempo, ela distribuiu em 2022. Era lucro de 2021 que ela distribuiu em 2022, 92 centavos, mas você vê que não tem uma distância muito grande daqui para cá. Em 2023, praticamente 78 centavos. Em 2024 agora já está previsto 74 centavos com essa distribuição última, que ela vai pagar cerca de 50 centavos, que como eu falei, foi a data com, foi no início do mês de outubro. Então se você comprar ela agora, exatamente ela vai estar em baixa até por isso, porque próximos dividendos a serem distribuídos por ela, normalmente a gente vai ver no mapa de calor dela, mas é normalmente lá para maio. Então tem gente que vai querer comprar ela só na véspera. Isso é ruim porque você compra na alta, não faz sentido. O bom é comprar quando está na baixa, se você quer acumular cotas para aumentar o seu yield on cost. Vamos àquela comparação que eu ia mostrar para vocês. Por exemplo, a Vale, em termos de dividendos distribuídos nos últimos anos, você vê que em 2021 foi o topo dela. Até porque em 2020 teve a pandemia e parou tudo, eu acho que em 2020 praticamente. E aí em 2021 o pessoal veio para descontar o que não tinha comprado em 2021. O valor da cotação subiu, as vendas subiram, tudo subiu, ó. Pagou praticamente R$15 em dividendos. Aí você vê que em 2022 já caiu bastante, caiu praticamente na metade, uma queda absurda para 7,58. Em 2023 caiu mais ainda para cerca de R$6 e agora caiu mais ainda para cerca de R$5. Você vê que a diferença da Vale para a Semin em termos de yield nos últimos anos é muito grande. A Semin está muito mais constante. Comparando as duas aqui no site do Status Invest, a gente vê que em primeiro lugar o site da Semin. Por que da Semin? Exatamente porque ela tem 4 itens dos mais importantes que eu marquei em primeiro lugar. A Vale só é 2. Dividend yield tá top.
Quando o dividend yield está top, o que é que normalmente acontece? A ação se valoriza. Por isso, esses dois indicadores de valuation, P sobre L e P sobre VP, estão dando mais alto. Ou seja, a Vale está mais barata. Exatamente porque o yield está menor. É mais ou menos isso que sempre acontece. Dividendo maior, a ação se valoriza, fica com números piores. Você viu que também o preço justo dela está alto. Então, preço justo alto, P sobre L alto, P sobre VP alto. Se a gente for ver o da Vale, por exemplo, a gente já sabe que o P sobre L está mais baixo, o P sobre VP está mais baixo e provavelmente o preço justo também está melhor. A margem líquida está quase igual, muito próxima, não tem muita diferença, mas a margem líquida da Semin ainda está melhor. Em termos de endividamento, como aqui o endividamento da Semin é negativo, está melhor do que o da Vale também, que é positivo, mas é um positivo bem baixo, porque, segundo os analistas, o ideal é até 1 esse valor aqui da dívida líquida sobre patrimônio líquido, e aqui está 0,23, está baixo. Em termos de ROI, o ROI da Semin está bem melhor, quase 40% contra 23% da Vale, mas o da Vale também é bom. Agora a gente vai mostrar para vocês o que é que os analistas, especialistas de mercado dizem que você deve fazer com essa ação da Semin. A gente está aqui na plataforma da Microsoft Start e, segundo os analistas, 13 que analisam ela e analisaram recentemente, semana passada, dia 23 de outubro, a maioria indica o quê? Manutenção. Manutenção é aquilo, meu amigo, se você tem, você não deve comprar, mas se você não tem, também não compre. 4 estão mais pessimistas e dizem para vender, mas também não é a venda forte, é aquela só venda, mas não é a venda forte, que é aquela venda mais desesperada. Enquanto isso, tem um que diga compra e é forte, ou seja, a ação tá tão boa, meu amigo, que compre logo, antes que seja tarde para você. E na média, eles indicam manutenção, porque esse resultado aqui é uma média de todas essas indicações de compra e de venda e de manutenção. A maioria indica manutenção e mesmo tendo 4 indicando venda e um compra forte, fica em manutenção. E segundo eles, o preço-alvo dela nos próximos 12 meses é R$ 5,99. Ou seja, a gente está acima do preço-alvo deles. Então seria já um momento, esses analistas normalmente indicam até para vender, para você fazer um ganho de capital para colocar dinheiro na carteira para reinvestir depois. Então, nesse caso, se você olhar para esse valor, você nem compraria de jeito nenhum, porque está acima do preço-alvo. Provavelmente esse valor aqui é acima da semana passada. Na semana passada o valor seria menor. Vamos ver, só para conferir aqui quanto é que estava o valor dela no dia 23. Ó, no dia 23 ela estava custando R$ 5,85. Estava bem próximo desse preço-alvo deles. Estava só 14 centavos mais baixo. E para fechar esse vídeo, a gente vai mostrar para vocês o mapa de calor, que é normalmente quando a ação faz os seus pagamentos. E aí você observa o seguinte, nos últimos 4 anos ela distribuiu uma vez em agosto, que era o primeiro ano, ainda estava ajeitando as coisas, aí distribuiu em agosto e depois distribuiu em janeiro do ano seguinte, mas era relativo aos rendimentos da ação em 2021. De lá para cá, ela praticamente estabilizou os pagamentos dela. Então a gente vê que ela normalmente sempre paga o quê? Em maio e em novembro. Ela já anunciou dividendos, como eu falei para vocês, a Datacom foi no início do mês de outubro, mas lá deixou em aberto qual seria a data de pagamento, por isso que não tem ainda aqui. Mas provavelmente vai ser em novembro, que você vê que o padrão dela é novembro, mas lá deixaram em aberto que pode ser que aconteça pagamento em dezembro, porque dizem que até 31 de dezembro vai ser pago o valor que foi combinado na Datacom, que era cerca de 50 centavos. Então a gente vai ainda saber quanto é que vai ser. Mas se você quer investir na ação, é bom você comprar sempre nos momentos que está em baixa, de preferência, que são diferentes daqueles momentos próximos de Datacom, porque normalmente Datacom ela sobe muito, aí depois cai. Então, você sempre procure comprar quando a ação está em baixa. O ideal é isso, principalmente a ação cíclica, para você não comprar na alta e acabar achando que está tendo prejuízo, porque chega uma hora que ela está R$8, 2 meses depois ela está custando 6 e você está achando que está tomando muito prejuízo. Então evite comprar na alta. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão que é muito importante, deixa o like, comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de vídeos o máximo possível e daqui mais ou menos a uns 15 dias estar trazendo novamente mais um vídeo de ação. Infelizmente, como eu falei para vocês, por causa dessa quantidade de views baixa, a gente está trazendo pouco conteúdo de ação. Eu gostaria de estar trazendo de forma semanal, mas a gente não está conseguindo bater as metas e por isso a gente continua trazendo ação, mas de forma assim mais comedida, cerca de 2 vezes por mês apenas. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!